Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos embarcar juntos em uma jornada que nos leva às origens do pensamento filosófico. Imagine-se você vivendo na Grécia Antiga em um tempo em que os mistérios da natureza eles eram explicados por mitos, deuses e histórias fantásticas. Mas pouco a pouco algumas mentes inquietas começaram a se perguntar: mas será que existe uma explicação racional para o mundo? Será que podemos entender a realidade sem recorrer apenas às lendas? É nesse cenário que nasce a filosofia. A passagem do mito ao logos, da narrativa mítica para a razão crítica. Ao longo dessa série, vamos conhecer os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, que ousaram levantar as grandes perguntas sobre a origem de tudo, sobre a natureza do ser, sobre a ordem do cosmos. Mais do que decorar nomes ou teorias, o nosso objetivo aqui é entender como esses pensadores abriram as portas para a filosofia que conhecemos hoje. E quem sabe deixar que algumas de suas perguntas ecoem também dentro de nós? Então, preparados? Vamos dar o primeiro passo rumo às raízes da filosofia? Ok? Prontos? Vamos lá. Imagine a Grécia Antiga, cerca de 2.600 anos atrás. As pessoas viviam cerradas em mistérios, o trovão que rasgava o céu, as colheitas que falhavam, a morte inesperada. Mas como explicar tudo isso, não é? A resposta vinha dos mitos. Não eram mentiras, como às vezes pensamos hoje, mas narrativas cheias de poesias, de símbolos. Se o mar estava revolto, era porque Poseidon, o deus dos mares, estava irritado. Se o sol aparecia, era porque Apolo, então, conduzia sua carruagem flamejante pelo céu. Esses mitos traziam sentido, uma explicação para a vida. Mas por volta, mais ou menos, do século VI a.C., alguns homens começaram a se perguntar: mas e se essas explicações não forem suficientes? E se por trás da chuva, do vento, da vida, existir uma ordem natural que não depende da vontade dos deuses? É aí que nasce a filosofia. A palavra vem de philos, amizade e amor. Amor à sabedoria. E o primeiro passo para isso foi dado quando o homem passou a confiar não apenas na tradição dos mitos, mas na razão. Em grego, essa razão se chama logos. Logos significa discurso, lógica. A filosofia então nasce como a passagem do mito para o logos, da narrativa sagrada para uma explicação mais racional. E é muito interessante que essa transição não foi uma guerra contra os mitos, não. Os gregos continuaram a contar história, continuaram, mas ao mesmo tempo começaram a abrir espaço para pensar de um outro modo, de uma outra maneira. Foi como se uma nova porta, não é, abrisse. Era a porta da reflexão. A partir daí surgiram perguntas que mudariam para sempre a nossa história. Mas qual a origem de todas as coisas? Existe algo que permanece mesmo quando tudo muda? O mundo tem uma ordem racional que podemos até compreender? Esse momento foi tão revolucionário que podemos dizer: a filosofia é o nascimento do quê? Da curiosidade. Uma curiosidade organizada, de uma investigação racional que nos acompanha até hoje nas ciências, na política, na ética. Mas antes de aceitar a resposta dos deuses, aceitava-se o quê? A busca por novas respostas. E é isso que nós vamos agora tentar compreender. Se no passado o mito foi a forma de explicar a realidade, o que hoje ocupa então esse papel? Será que também hoje criamos novos mitos para tentar dar sentido ao mundo? Esse é apenas o nosso primeiro vídeo. Talvez vamos colocar mais coisa pela frente. Mas continuemos. Vamos buscar uma outra reflexão. Continuando. E dizer: quem foram os filósofos pré-socráticos?
Vimos do mito ao logos. Ah, mas e agora? Quando pensamos então em filosofia, logo nós lembramos de Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas e antes? Antes dele, houve um grupo de pensadores fundamentais, um grupo chamado de pré-socráticos. Esse nome, então, criado muito tempo depois, parece reduzi-los a um antes de Sócrates. Mas, na verdade, eles são os fundadores do pensamento racional ocidental. Esses filósofos, eles viveram entre os séculos VI e V a.C., em cidades gregas espalhadas pelo mar Mediterrâneo, especialmente numa região chamada de Jônia, região hoje pertencente à Turquia. Eles estavam, nesse período, interessados principalmente na chamada physis, natureza. A busca era entender como o mundo surgiu, como o mundo se organiza e o que sustenta a sua existência toda nesse complexo. A grande pergunta que guiava todas era: qual é a arqué? Arqué em grego significa princípio, origem. Cada filósofo tentava descobrir o elemento fundamental que está por trás de todas as coisas. Alguns disseram que era a água que estava por trás de tudo, outros o ar, outros o número, e até mesmo o próprio ser estava por trás de tudo. Mas mais do que uma resposta, o que importa é o método. Eles romperam com uma tradição de explicar tudo pelos mitos e passaram então a investigar de maneira racional e sobre o espaço para a ciência e para a filosofia como nós conhecemos hoje. Eles nos ensinaram algo valioso. Não basta aceitar respostas prontas. É preciso perguntar e buscar compreender. E aí vem o meu questionamento a vocês. Se hoje nós temos ciência, se hoje nós temos filosofia, se hoje temos religião, qual dessas áreas você acha que mais se aproxima do espírito dos pré-socráticos? A busca pela arqué está mais viva nos laboratórios, nas igrejas ou nas salas de aula? A escola jônica, com Tales, Anaximandro e Anaxímenes, vem trazer para nós também muitos conhecimentos. Na cidade de Mileto, floresceu a primeira escola filosófica da história, a chamada Escola Jônica. Tales de Mileto era considerado o primeiro filósofo e dizia que tudo vem da água. Para ele, a água estava em toda parte, nos mares, nos rios, na chuva, nas plantas, no nosso próprio corpo. Sem água não há vida. Por isso ela seria o princípio fundamental, a arqué. O seu discípulo Anaximandro achava que isso era muito limitado. Como a água poderia gerar fogo? Seu oposto? Ele então propôs o apeiron, o infinito, ilimitado, indefinido, como origem de tudo. O apeiron, o que é isso? É algo eterno, sem forma, mas de onde surgem todas as coisas. Já Anaxímenes propôs uma outra ideia. A arqué é o ar, invisível, mas vital. O ar pode se transformar em fogo quando se refaz e em água ou terra quando se condensa. Essa escola é importante porque mostra que a filosofia renasceu, aliás, nasceu, buscando explicações naturais para o que nos cerca, sem recorrer aos deuses. Vamos recorrer ao que nós temos aqui. Eles olhavam para a natureza e tentavam pensar logicamente sobre eles. E aí vem mais um questionamento importante. Se você tivesse que escolher hoje um princípio para explicar tudo, o que diria? A água, como Tales? O infinito, como Anaximandro? Ou o ar, como Anaxímenes? Ou pensaria em algo moderno, como a energia? Vamos continuar. Vamos ir mais a fundo. Vamos agora para a escola pitagórica. Vamos agora ver o número, a harmonia e o cosmos. Enquanto os jônibus buscavam a origem da natureza em elementos,
físicos, a escola pitagórica seguiu outro caminho. Pitágoras? Sim. Além de matemático, era também líder de uma comunidade filosófica e espiritual. Para ele, o arqué não era água, não era ar, mas era o quê? Número. Parece estranho, não é? Mas vamos pensar. A música é feita de proporções numéricas. Os movimentos dos astros seguem ritmos que podem ser calculados. A geometria mostra como o espaço obedece a formas matemáticas. Assim, os números não são apenas símbolos. Os números revelam a ordem oculta desse cosmos. Os números estão em tudo. O famoso Teorema de Pitágoras é só um exemplo dessa visão mais ampla. A ideia de que tudo pode ser explicado em termos de proporção e harmonia é feita por ele. Além disso, os pitagóricos acreditavam que na transição da alma, do corpo, a ideia é que a alma renasce em diferentes corpos e que viver em harmonia com os cosmos era também um caminho espiritual. Eles uniam então matemática, filosofia, espiritualidade. E aí? Vamos também refletir, questionar. Será que vivemos hoje um mundo dominado por números, estatísticas, algoritmos, códigos? Será que, de certo modo, não nos tornamos pitagóricos modernos? Enfim, esse era um ponto que eu queria observar com vocês. Um outro. A escola eleata. Zenão e a força da razão. Na chamada escola de Eleia, surgiu uma escola que desafiou os sentidos e colocou a razão no centro. Quem era agora que vai estrelar isso? Parmênides. Parmênides é o grande mestre eleata. Dizia, o ser é, e o ser não não é. Parece simples dizer isso, mas a conclusão é radical. Se o ser existe, ele não pode mudar, não pode deixar de ser, ele existe. Portanto, o movimento e a mudança são apenas ilusões que nós temos. A realidade verdadeira é única, imóvel e eterna. Para apoiar então essa visão, o seu discípulo Zenão de Eleia criou paradoxos famosos. O mais conhecido é o de Aquiles e a tartaruga. Por mais rápido que Aquiles corra, nunca alcançará a tartaruga. Mas por quê? Porque sempre haverá uma distância, por menor que seja. Esses paradoxos mostravam como a lógica pode desafiar o que os olhos veem. A escola eleata foi fundamental, porque nos ensinou a desconfiar dos sentidos e confiar na nossa força, da razão. E aí eu questiono, você acredita mais no que vê ou no que pensa? Quando seus sentidos dizem uma coisa e sua razão diz outra, em quem você vai confiar? Boa, né? Parmênides e Heráclito, o ser e o devir? Entre todos os pré-socráticos, dois se destacam pelo contraste de ideias, Parmênides e Heráclito. Bom, para Parmênides, como vimos, o ser é uno, eterno, imutável, a mudança não existe de verdade, é apenas uma aparência. Para Heráclito, ao contrário, tudo está em movimento. Ele dizia, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque quando você entrar novamente, o rio já não é o mesmo que está passando, e você também já mudou. Heráclito via a realidade como um fluxo constante, governado pela luta dos contrários. O mundo é fogo, transformação e devir. Esse embate entre o ser imutável de Parmênides e o devir mutável de Heráclito atravessou toda a história da filosofia. De um lado, buscamos estabilidade, essência, permanência, e de outro, vivemos na mudança, no tempo e no fluxo. Desse modo, eu questiono, na sua vida, você se sente mais próximo de Parmênides, buscando permanência, ou de Heráclito, aceitando a mudança como parte essencial da existência? E por fim, existe o chamado legado dessas pessoas, o legado desses pré-socráticos. Os pré-socráticos talvez não tenham chegado a respostas definitivas sobre Arqué, mas isso não diminui a sua importância, não.
O grande legado deles foi inaugurar a atitude filosófica, questionar, investigar, buscar explicações racionais. Eles abriram caminho para Sócrates, Platão, Aristóteles e para toda a tradição da filosofia ocidental. Sem os pré-socráticos não haveria ciência, filosofia ou até mesmo a ideia de que o mundo pode ser compreendido pela razão. Eles nos ensinaram algo que nunca envelhece, nunca. Pensar é perguntar. E aí eu pergunto para você, se a filosofia nasceu da coragem de perguntar, quais são as perguntas que ainda hoje temos medo de fazer? Bom, e assim concluímos mais um capítulo dessa jornada pelo nascimento da filosofia. Vimos como os primeiros pensadores buscaram compreender o mundo, cada um oferecendo uma resposta diferente, mas todos movidos pela mesma intentação, descobrir a verdade. Antes de terminarmos, deixo aqui uma pergunta final. Se você estivesse no lugar de um filósofo pré-socrático, qual seria a sua explicação para a origem de tudo? Pense nisso, reflita. E no próximo encontro, vamos avançar ainda mais esse caminho fascinante do pensamento humano. Até lá!